E bebe graça e paz, amém? Glória ao nome de Jesus. Alegria estar com os irmãos, como já foi dito, depois de estar ali com os homens, ali naquela chácara Dom Bosco, lá perto de Braslândia. E naquela manhã eu creio que pude abençoar os irmãos com a palavra, mas eu também fui muito abençoado, com novas amizades, um testemunho poderoso que eu ouvi do meu amigo ali, Simvaldo. Isso, eu vou decorando o nome aos poucos. Foi muito edificante mesmo para mim, saber que o nosso Deus, Ele é Deus de poder e Deus de glória. Eu estou aqui hoje a convite do vosso pastor Gladson, que me dá a honra de subir a esse púlpito de sua igreja para ministrar a palavra. Obrigado pela recepção. Eu quero perguntar para você que está atento ao que está acontecendo aqui no culto, o que está escrito na camisa dos jovens que vieram aqui fazer o convite para o acampamento? O que está escrito ali? Sem eu saber desse slide, sem eu saber da camiseta, eu não sabia, Deus botou no meu coração uma mensagem cujo tema é a pedra e o reino de Deus. Fale comigo, a pedra e o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Velhos Testamentos, no profeta Daniel, no capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2. Que Deus os abençoe, que igreja linda, que povo lindo, nós vamos morar no céu, né, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Velho Testamento, profeta Daniel, no capítulo 2. A partir do versículo 31 até o 35. Os irmãos acharam, amém? Se você puder ficar em pé, eu agradeço para a gente ler reverentemente a palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor é excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, se tornou grande monte e encheu toda a terra. Podem sentar-se em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração pela sua poderosa palavra. A título de introdução, Daniel, um jovem judeu, sábio, entre os príncipes de Judá, estava cativo no reino da Babilônia. É o ano de 536 antes de Cristo. E lá na Babilônia, quem estava reinando naquela época era o grande rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, e para saber o sonho, ele chama os sábios, os adivinhos, os magos, os astrólogos, e pergunta qual é o sonho que ele teve. Ele teve um sonho e esqueceu o que sonhou. Queria saber o sonho que sonhou e esqueceu, e a sua interpretação. Os sábios, os astrólogos, os adivinhos, os magos tentam enganar o rei para ganhar tempo.
até que dizem: nenhum homem pode revelar o que o Senhor quer. E esse segredo não está com os homens, mas com os deuses, cuja habitação não é com a carne. O rei, furioso com essa resposta, manda matar todos os sábios da Babilônia. Dentre eles vai morrer Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Daniel e seus amigos então pedem para o rei um tempo para buscar em oração o sonho que o rei teve e a revelação desse sonho. E a Bíblia diz que Deus dá a revelação do sonho a Daniel. E diz a Bíblia que Daniel louva o Senhor e diz que o Senhor conhece o oculto e o escondido, revela o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa luz que mora com ele fala da luz que viria ao mundo, cujo nome é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Que essa luz ilumine os nossos pensamentos, expanda a nossa inteligência, aguce a nossa compreensão para compreendermos a palavra de Deus. Nabucodonosor tem um sonho. Ele sonha com uma estátua, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de cobre, os pés em parte de ferro e em parte de ouro. Essa estátua representava 4 impérios mundiais que se sucederam no domínio mundial dos tempos antigos. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, que atingiu o seu auge com o rei cujo sonho Deus deu a ele, Nabucodonosor. Ele durou mais ou menos 70 anos, foi o tempo que o povo de Israel foi cativo lá. Ele estava associado ao ouro por causa do seu esplendor. Esse reino tinha os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade esplendorosa. Era uma cidade que ficava na Mesopotâmia, que quer dizer meso, meio, tâmias, rio, entre rios. O muro de Babilônia passava em cima do rio Tigre e do rio Eufrates. Por isso que Jeremias vai dizer na sua profecia, no capítulo 51, versículo 13: ó tu, cidade edificada sobre as águas. Os muros de Babilônia tinham 6 metros de largura. Em cima passava 2 carros puxados com cavalo. Era intransponível. Era considerada indestrutível. Era considerado uma cidade que jamais poderia ser destruída. Os babilônicos deram para o mundo a organização da legislação. É deles o Código de Hammurabi. Mas a Bíblia diz que o reino de Babilônia passaria e a palavra de Deus não volta vazia, ela tem que se cumprir. No livro de Daniel, no capítulo 5, está reinando o rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Ele dá uma festa, zomba de Deus, usa os utensílios de ouro que estava no palácio real que Salomão edificou para louvar ao Senhor, no templo de Deus. E naquele dia ele chama as suas concubinas, os seus grandes, e dá uma festa, zomba de Deus, e cultua os seus deuses falsos. E a Bíblia diz no capítulo 5 de Daniel, que naquela noite, uma mão escreve na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, foste pesado na balança, achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A Bíblia diz que Daniel revela a escritura que está na parede e diz que o reino passaria para os medos e o persa. Irmão, eu disse para vocês que Babilônia era considerada indestrutível. Estava sobre as águas, por cima não dava, o muro era imenso. A cavalaria e a guarda babilônia era poderosa. Mas quando Deus fala, a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia diz que naquela mesma noite, diz a história, que os medos e os persas
os desviando, usando uma engenharia muito avançada para a época, desvia o leito do rio Eufrates, faz a água ir para outro lugar e passa em seco por debaixo do muro, toma o palácio, mata Beltesazar, e naquela mesma noite, diz a palavra no capítulo 5 de Daniel, que o rei Dario assume o reino. O rei Dario, o rei do Medos e dos persas. Vem agora o segundo reino. Por que eram medos e persas? A Bíblia diz peitos e braços de prata. Um só reino, constituído por dois povos, os medos e os persas. Mas os persas depois se destacam mais. A Pérsia hoje é o Irã, da onde vêm os ditos tapetes persas. E a Bíblia diz, irmão, que esse reino durou 200 e poucos anos. A história nos mostra isso. Esse reino persa não foi tão rico quanto o babilônico, embora o seu exército era mais poderoso. Vocês vejam que o metal aumenta em dureza, mas diminui em valor. A cabeça de ouro fino, mas o peito e o braço de prata mostra que os reinos vão decaindo cada vez mais. Se você assistiu o filme Os 300, na qual o ator brasileiro Rodrigo Santoro faz o papel do rei persa Xerxes, você vai ver ali que os 300 é o título que se refere dos guerreiros espartanos, liderado por um rei grego chamado Leônidas, que lá na Termópilas, que era um lugar entre uma montanha e o mar, ele coloca 300 valentes para lutar contra 1.200.000 persas. Os 300 morrem, mas a valentia deles faz com que os gregos tomem coragem e lutem contra o Império Persa. E quando essa batalha tem lugar na história, a Bíblia diz que entra no cenário mundial o terceiro reino da estátua, o reino grego-macedônio. Por que grego-macedônio? Porque esse reino foi liderado, seu auge, por Alexandre o Grande, que de grande não tinha nada. O único grande que eu conheço é Jesus Cristo de Nazaré. A história dá para ele esse epíteto. Era um homem valente, um jovem, que diz a história que com 33 anos conquistou todo o mundo daquela época. É por isso que lá no capítulo 7 de Daniel, ele é descrito como um leopardo com 4 cabeças e 2 asas. O leopardo é o felino que atinge a maior velocidade no mundo animal, e com asas, então, voa, falando da velocidade com que ele conquistou o mundo. Ele era filho de Filipe II, rei da Macedônia, aonde Paulo chegou na sua segunda viagem missionária, que ele estava querendo ir para a Ásia, e a Bíblia diz que um varão macedônio, numa visão da noite, se apresenta para ele e fala: Paulo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai para a Macedônia e chega numa cidade chamada Filipos. Por que tinha esse nome? Em homenagem a Filipe II, que era o rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E lá, em Filipos, é fundada a primeira igreja na Europa. Quando Paulo está preso lá, evangeliza o carcereiro que quer se matar, pensando que Paulo e Silas fugiram da prisão. Está lá no capítulo 16 de Atos. Quando ele quer se matar, Paulo diz assim: não se mate. Nós estamos aqui porque Deus, para libertar o seu povo, mandou um terremoto, abalou a cadeia, arrebentou os grilhões. E o carcereiro, querendo se matar, ele diz: o que farei, irmãos, varões? E Paulo e Silas diz para eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ali é inaugurada a primeira igreja na Europa. Esse império também passa, e o império que vem depois do império grego ou grego-macedônio é o império romano, representado pelos pés em parte de ferro e em parte de barro.
duro como o ferro, mas fraco e frágil como o barro. Era duro porque quebrava tudo, conquistava tudo, matava onde chegava para conquistar, mas era moralmente fraco, por causa das suas orgias, a sua idolatria e o seu senado. Lá teve um imperador chamado Calígula, que para tentar desmoralizar o senado, fez com que o seu cavalo fosse um dos senadores. Então era forte de um lado e fraco do outro. E é nesse reino, o quarto reino da estátua, que a Bíblia diz que a pedra é cortada e bate nesse reino. Esse reino dos pés, em parte de ferro e em parte de barro, é o reino romano. Eles deram para a humanidade aperfeiçoamento da legislação. O direito romano, quem já estudou romano, já viu esse termo, dura lex sed lex, é latim, que quer dizer a lei é dura, mas é lei. Preste atenção agora. Considerações sobre a estátua. Primeiro, Daniel vê 4 reinos na estátua: babilônico, medo-persa, grego-macedônio ou só macedônio e romano. Mas os impérios de domínio mundial foram 6. Por que Daniel falou de 4? Porque ele estava vendo profecia. E profecia fala de fatos futuros e não passada. Mas os reinos mundiais foram 6. Primeiro, egípcio, aonde José foi governador. Segundo, assírio, aonde o profeta Jonas pregou na capital Nínive. Aí depois veio babilônico, medo-persa, grego, macedônio, romano. Os reinos do mundo são 6. O número do homem é 6. E uns tempos atrás, um grande homem da humanidade falou dentro da ONU: nós queremos um líder mundial, venha ele do céu ou do inferno. E o mundo está esperando um líder, cujo o número na Bíblia é 666. Mas nós estamos esperando outro líder, que não virá do inferno, mas virá do céu para buscar o seu povo que está aqui na face da terra. 6 é o número dos impérios do homem, liderado pelo homem. Mas o 7º reino que virá pela pedra é o reino perfeito. 7 foi o número de dia que Deus fez o mundo. O candelabro de ouro tinha 7 hastes. 7 são as manifestações do Espírito de Deus. 7 são as taças da ira de Deus, lá em Apocalipse capítulo 16. Preste atenção. A estátua é descrita de cima para baixo, mostra a decadência dos reinos humanos. A estátua começa com ouro fino na cabeça e termina com barro e ferro nos pés. Mostra a decadência moral da nobreza, e a dignidade das nações estão se corrompendo. Quando termina em barro, mostra a decadência dos valores do mundo, aonde não se há mais valores absolutos, tudo é relativo, porque não se teme a Deus, então tudo pode, tudo está liberado. Isso para o mundo, mas para um povo que está no mundo, não é do mundo, os nossos valores vêm de Deus e da sua santa palavra. 4 reinos mundial. Mas a Bíblia diz que quando Nabucodonosor estava vendo isso, uma pedra partida, sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e esmiuçou a estátua. E foi esmiuçado o ouro, a prata, o cobre ou bronze, em outras traduções, e o ferro, e se fizeram como pragana das eiras no estio. Pragana é aquele cabelinho da espiga do milho, quando seca. Eira é um terreno duro e seco. Estio lembra estiagem. Brasília, todo mundo sabe o que é isso.
Está dizendo que esses reinos foram como palha seca em terra seca, soprada pelo vento, e não se viu mais. Mas a pedra que atingiu a estátua caiu na terra e se tornou um grande monte. Que pedra é essa? Quem é essa pedra? Ela vem durante a história bíblica e na história mundial. A primeira referência dela está na bênção de Jacó e seus filhos. Lá em Gênesis 49, 24, ele diz assim para José: José é ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos espalham-se pelos muros. Os frecheiros lhe frecharam e lhe trouxeram amargura, mas o seu arco susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Entre parênteses, está lá, donde é o pastor e a pedra de Israel. A pedra está vindo aí. Em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 2, depois que Deus dá a vitória do povo de Israel contra os seus inimigos, a Bíblia diz que Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispá e Sem, e dá àquela pedra o nome de Ebenezer, e clama bem alto: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Quando tu chega no Salmo 118, versículo 22 e 23, está escrito assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como cabeça de esquina. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando você vai para Isaías, capítulo 28, versículo 16, está escrito assim pelo profeta messiânico: assim diz o Senhor Jeová, eis que ponho em Sião, Sião é o monte sobre o qual está edificado Jerusalém, eis que ponho em Sião uma pedra provada, uma pedra preciosa, quem crer não se abale. Em outras traduções, quem crer não se apresse. Quando você chega em Novos Testamentos, você vê lá em Mateus 21, 42, o rabino da Galileia falando para os mestres de Israel: vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se cabeça de esquina. E repete essa palavra em Marcos 12, capítulo 10, e em Lucas 20, versículo 17. Mas lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João curam um aleijado na porta do templo chamada Formosa, e vão ser perseguidos e presos, eles são perseguidos, e eles perguntam para Pedro e para João: em nome de quem vocês curaram esse homem? Nós já não dissemos para parar de pregar nesse nome? E eles levantam no meio da multidão e falam: olham, ouçam, Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificaste, varão perfeito, a quem vós crucificaste, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. É em nome desse Jesus que este homem está são. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, e em nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome da pedra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E ele nasce no Império Romano. César Augusto, imperador da época, manda ter um censo, e Maria vai a Belém para se cumprir a palavra do profeta Miqueias: ó tu, Belém Efratas, de ti sairá aquele que reinará, o forte, o grande, o poderoso. E ele nasce durante o Império Romano, e essa pedra veio para inaugurar o reino de Deus. Os reinos do mundo passaram,
mas o reino de Deus foi inaugurado. Porque a Bíblia diz que ele caiu na terra e se fez um grande monte. Que monte é esse? A pedra falou. Um dia ele estava andando e ele parou e perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, ele pula no meio da roda, por assim dizer, e grita: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, transliteração grega do nome hebraico Messias. Aí Jesus diz assim para ele: bem-aventurado és tu, porque não te revelou a sangue nem a carne, mas meu Pai que estás no céu. A revelação da pessoa de Jesus Cristo só vem por obra e graça de Deus, por intermédio do seu Espírito Santo. E é para quem crê. Aí Jesus diz para eles, para Pedro assim: pois eu te digo que tu és Pedro, do grego Petros, pequenas pedras. E sobre esta pedra, que pedra? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, nessa noite? Glória ao nome de Jesus. Quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 2, 19, a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Efésios: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por quê? Edificados sobre o testemunho dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós fostes justamente edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos a morada de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de nós. E esse reino foi inaugurado por Jesus Cristo. Algumas características desse reino. Primeiro, o reino de Deus, fundado pela pedra, não é deste mundo. Jesus respondeu para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Está escrito em João 18, 36. Não obstante o reino não ser deste mundo, esse reino está entre nós. Quantos estão sentindo a presença dele aqui nessa noite? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus estava falando dele mesmo. O reino de Deus está entre nós, Jesus Cristo de Nazaré. Como é que você faz para fazer parte desse reino? Você perguntaria, pastor Davi. Essa pergunta foi feita por Nicodemos, quando chamou ele de mestre. E ele disse: é necessário nascer de novo. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano. Quem nasce na Espanha é espanhol. Mas tem um reino que quem nasce nele tem uma cidadania: filho de Deus. Precisa nascer de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver
o reino de Deus. É o novo nascimento, nova criatura, novo pensar, nova visão, novo jeito de agir. Só assim você pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não é constituído de coisas tangíveis, que se pega, é pela fé que se crê nele e sente a presença dele. Tem muita gente que vem à igreja atrás de prazeres carnais e não desfruta da presença de Deus. Porque está escrito em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, preso em Roma, na sua primeira prisão, quando foi dado a ele o direito de ficar numa prisão domiciliar, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus ninguém pode prender. Ele escreve lá para os filipenses, na primeira igreja da Europa, que eu falei para vocês em Filipos. E ele escreve para os crentes lá: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Porque Paulo estava preso pelo reino de Roma, mas era embaixador do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está ouvindo a palavra, o mundo vai de mal a pior. Eis aí, a Europa não sabe o que faz com os refugiados sírios, libaneses, do Afeganistão, dos países que estão em guerra. Existe uma religião aí cujas trevas estão cobrindo o mundo. A religião que diz que em nome de Deus, não preciso falar o nome dela, vocês sabem, nome de um Deus mata, arranca a cabeça. Eu fiquei muito alegre quando vi o coral infantil aqui, porque naquela religião as crianças são disciplinadas a botar bomba no corpo para explodir em nome dessa religião. Vem pelo mundo, se alastrando pela Europa. Eu disse para vocês que a primeira igreja da Europa foi inaugurada em Filipos, mas no século passado, a Europa, na Inglaterra, na Espanha, na Suíça, mais de 250 igrejas evangélicas foram fechadas, se tornaram em boates, em cabaré, em casa de prostituição. E quando você rejeita Deus, Deus também te rejeita. Rejeitou Deus, o diabo entra com as suas religiões, com as suas ideologias e com as suas trevas. E a treva vem cobrindo o mundo, e muita gente não está vendo, não estão vendo isso. Já estão querendo governar, dominar, e desperta a igreja batista evangélica de Brasília. Aqui em Brasília, infelizmente, o governo, não vim aqui falar de PT, PSDB, eu sou pregador da palavra e não político, mas o governo já deu aqui um local onde essa religião já implantou as suas raízes. Que Deus nos ajude a proclamar o reino de Deus. Nós decidimos por Jesus Cristo, queremos Jesus Cristo, abraçamos Jesus Cristo. Ele é o Senhor da IBEB, de Brasília e do Brasil. Que Deus nos ajude a espalhar o reino dele, que veio, está estabelecido, e a igreja dele está aqui, edificada para a glória de Deus Pai. Você faz parte desse reino. Não é simplesmente de uma igreja. Há um reino em andamento. E só quem pode vê-lo é quem nasceu de novo. E esse reino está aqui, sendo pregado pela igreja. Quem é a igreja? Eclesia. Do grego estirado para fora,
para fora de onde? Do mundo. E o que é mundo na Bíblia? A palavra mundo na Bíblia implica algumas interpretações. No mundo secular, o que é a palavra mundo? Mundo pode significar a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio. Mundo das crianças, brinquedos, joguinhos das crianças. Mundo do crime, tudo que pertence ao mundo do crime. Mundo das drogas, é a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio. Mas mundo na Bíblia, primeiro, é o mundo natureza. Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos o que nele habitam. Mundo natureza, o sol, a lua, as plantas, os mares, os rios. Mundo também na Bíblia é o sistema político, financeiro, social, ideológico, voltado contra o caráter, a santidade e a justiça de Deus. É o mundo que a Bíblia vai dizer que jaz no maligno. Jaz lembra jazigo, cemitério, morte. Um mundo que já está morto no maligno e anda segundo as ordens do Deus deste mundo. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Glória ao nome do Senhor. É contra esse mundo que Romanos diz, Paulo escrevendo a Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mundo também na Bíblia quer dizer gente, pessoas, eu e você. É este mundo que a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama você. Aleluia! Deus me ama, Deus nos ama e deu o seu Filho para te salvar. Não despreze o amor de Deus nessa noite, que fez de tudo para te achar. Quem é a igreja? É aqueles que aceitaram a Jesus, ouviram a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E se creres e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Quando você aceita Jesus, você morre para o mundo, nasce de novo. E agora você se torna igreja. Você, o que é a igreja? É a agência, é a embaixada do reino de Deus na face da terra. A igreja é o lugar onde nós fazemos aquela oração que saiu perfeito da boca dos pequeninos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A igreja é parte do mundo e humanidade que deu as costas para o mundo natureza e habita no mundo sistema, trazendo os valores, a santidade e a vontade de Deus, cujo reino está entre nós, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. E a IBEB faz parte do reino. A minha Assembleia de Deus faz parte do reino. A Igreja Batista faz parte do reino. A igreja onde estão em várias denominações, mas aquela igreja que são chamados tirados para fora, eclésia. Você ouviu a palavra de Deus. Talvez você ainda não creu, mas para aguçar a sua fé, talvez, mas isso aí é Bíblia, e a Bíblia é dos crentes, vocês não sabem nada, talvez você esteja aqui, esteja duvidando. Eu quero pedir ao irmão lá do slide, por favor. Eu vou trazer agora para vocês uma reportagem. Se você ainda não crê na Bíblia, crê pelo menos na revista Super Interessante, uma das melhores publicações.
Essa revista é de fevereiro do ano de 2008. Jerusalém, a cidade mais importante da história. Esqueça Nova York, Paris, Roma. A cidade santa está no centro do mundo há mais tempo que qualquer outra. Conheça a saga do lugar que mudou o passado e definirá o futuro do planeta. Como uma cidade do tamanho de João Pessoa, na Paraíba, pode estar destinada para ser o centro dos assuntos mais relevantes do planeta? Já o é por 4.000 anos. Zacarias 12, versículo 13: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra no sapato de todos os povos. Os reinos do mundo de hoje não sabem o que faz com Jerusalém. Lá, aquela cidade menor que João Pessoa é disputada pelas 3 religiões principais do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. Todos os que carregarem certamente contra ela serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Isaías 2, Miqueias 4:2: e irão muitos povos, e dirão: vamos, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião ao monte, que lá em Isaías 28:16 foi posta a pedra de esquina, firme, inabalável. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E nessa revista, um comentarista disse: felizmente, é por isso que Jerusalém permanece no centro da história mundial, assim como Roma e outros impérios ficaram no passado. Desde que Davi tomou essa cidade dos jebuseus, ela foi continuamente destruída e reconstruída. Onde antes voavam lanças de bronze, hoje explodem terroristas suicidas, mas as tensões continuam a mesma. Palavras do comentarista da revista: felizmente, as esperanças também se renovam. As sociedades que permaneceram por mais tempo em Jerusalém foram as que mais permitiram algum tipo de tolerância e de convivência, diz Karen Armstrong. Essa pode ser a lição para que a cidade de Jerusalém realmente seja um dia a cidade de paz. E será. E será. Porque é uma promessa na Bíblia que um dia a trombeta vai tocar. E 2 toques será dado. O primeiro, só os mortos que morreram em Cristo vão ouvir. Vai rasgar os céus, penetrar na terra, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Quem crê nisso diz amém. Você crê mesmo? Indico para você: não veja a televisão, use a televisão para ver bons programas, é diferente. A fé de muita gente está indo embora porque está vendo muito lixo na televisão. Não vá ao cinema para qualquer filme, vá para bons filmes. E se você não viu no cinema, assista o Apocalipse com Nicolas Cage. Quem viu aquele filme? Na hora do arrebatamento é baseado naqueles livros deixados para trás. Irmão, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. Eu preciso terminar a mensagem, senão eu já começava a dançar aqui no Espírito. Mas vamos lá. E naquele filme, irmãos, ele é excelente. Na hora do arrebatamento, tudo está correndo normal. Ninguém espera. E as pessoas são arrebatadas e a roupa cai. Quando teve essa cena, eu falei em mistério dentro do cinema. E quando terminou o filme, não quis nem saber. Porque crente é meio louco, como diz o Lucinho Barreto. Eu levantei no final do filme, eu até pensei que iam me apedrejar,
me bater, mas eu levantei e gritei: isto é verdade e vai acontecer. Creiam na palavra de Deus e aceitem Jesus Cristo como Salvador. Todo mundo saiu quietinho, reverentemente, porque ficaram pensando: o que será aquilo? Porque se nós calarmos, as pedras clamarão. Deus está falando no cinema, dos filmes, no esporte. Deus faz de tudo para ser ouvido. E o coração do homem duro não aceita Jesus e não crer na palavra de Deus. Em muitas igrejas as coisas espirituais não são pregadas mais. Eu creio num Cristo que me tirou da favela, me deu carro, me deu casa, me deu uma boa esposa, me deu comida, me deu bênção, me deu viagens internacionais, me abençoa. Mas a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Não troco ele por nada. Vim aqui por causa dele, estou aqui por causa dele, e eu creio que a IBEB está firmada nele, e a porta do inferno não prevalecerá contra vocês. É de glória em glória. E por que Jerusalém será a cidade de paz, como diz a revista? É porque um dia ele virá, arrebatará a sua igreja, e estaremos para ele nos ares, e na sua segunda vinda ele virá. E o reino desse mundo, que hoje é no meu e no seu coração, será em Jerusalém. E aí se cumprirá a palavra do profeta Isaías. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, porque faz maravilhas, fará, fez e faz, e está fazendo aqui hoje. Maravilhoso, conselheiro, ele que tem o melhor conselho. Você sabe qual é um dos fatores mais prejudiciais do Facebook hoje? Muitos crentes perdendo tempo no Facebook, não lendo a Bíblia. Eu tenho Facebook, mas use com cautela, use com moderação. Facebook deu voz aos idiotas, aos loucos e vazios. Tem muita porcaria lá, e o conselho de Deus está na sua palavra. É de coração e amor que eu falo para a igreja o que John Piper falou naquele dia. O Facebook, o WhatsApp servirá para provar que a falta de leitura da palavra e de oração e de busca do reino de Deus não foi por falta de tempo. Maravilhoso o conselheiro. Fique no conselho da palavra de Deus. As trevas estão vindo aí. Seja edificado na rocha que é Jesus Cristo e tenha convicção de fé. Que nós não sabemos se a guerra chegará ao Brasil, se estaremos dentro de uma igreja e entrará pessoas com metralhadora, com espada para arrancar a nossa cabeça. Mas haja o que houver, eu quero morrer com Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu sei que um dia, mesmo na sepultura, dirá ele me tirará e eu encontrarei com ele nos ares. Quem crê nisso pode dizer amém, assim seja. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. A morte não é o fim, estaremos para sempre com ele. E a eternidade não é um tempo duradouro, quando você vai no dentista ou no médico e a consulta demora. Puxa, mas demorou uma eternidade. Não, a eternidade é ausência de tempo. Um teólogo já disse que você imagine o planeta Terra como se fosse uma grande bola de aço. E de 1000 em 1000 anos uma pomba passasse no planeta Terra e tocasse a ponta das suas asas nessa bola de aço. Quando essa bola de aço se desgastasse pelo toque da pena da pomba, aí começa a eternidade. Dá para você compreender? Por isso que o salmista diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte.
A nossa guerra não há expectativa de vitória. Não zombem de mim, que lá no campo me fizeram jogar do lado do pastor Gladys, no time do São Paulo. Eu fui ver o Flamengo agora, contra o Curitiba, com amigos do quartel. Não sou muito de estádio, mas de vez em quando a gente pode ir. Não sou fanático, mas fui lá ver o estádio mais uma vez. Eu estava numa expectativa de vitória. Que decepção, 2-0. A cara dos flamenguistas era de dar risada. E ainda disseram que só faltou o Garrincha lá, porque Mané tinha 70 mil. E eu acho que era um deles. E eu fui reparando aquilo, a expectativa da vitória. A gente espera, ou igual a Copa do Mundo do ano passado, todo mundo esperava 7-1. Mas em Cristo nós não temos expectativa de vitória. A vitória é certa, porque Ele é Deus forte e a guerra já está ganha. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como está escrito, todos os dias somos levados à morte como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo de Nazaré, a pedra, o reino de Deus entre nós. Por isso estou bem certo que nem a morte, quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, a fome, a espada, a perseguição, a injúria. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Quem poderá nos tirar o amor de Cristo? Nem o porvir, nem a eternidade, nem os anjos, nem o demônio. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. O que os sírios estão fugindo para a Europa? O que Brasília está querendo? O que o meu Rio de Janeiro quer? A violência que assola o mundo? O que os governos não sabem mais o que fazer? O problema do mundo não é político, segurança, econômico, nem social. Pode botar PMDB, PSDB, está escrito: os reinos passarão. Eu estou te falando não de uma forma pessimista, mas realista. A Bíblia diz que o mundo, pela estátua, vai de mal a pior. Mas quem está com Cristo vai cada dia mais crescendo de glória em glória, até ser luz do dia. E ele disse: deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Quando Jesus nasceu, César Augusto, o imperador, tinha 3 epítetos. Pátria Pai, quer dizer pai da pátria. Pontífice Maximus. Ele também, o imperador, dizia que era a ponte entre os homens e Deus, e se considerava um Deus. Ave César, era saudações para os imperadores romanos. E ele, o César Augusto, estabeleceu no mundo um termo em latim que você já ouviu: Pax Romana, que quer dizer Pax Romana. O que era isso? O Império Romano chegava, quebrava, matava todo mundo e estabelecia lá. E ninguém podia falar nada, era paz pela força. O mundo hoje está fazendo guerra para tentar chegar na paz, e mata para chegar na paz. Mas aquele que veio nos trazer a paz, que nos dá a paz que o mundo não pode dar, não matou ninguém, ao invés disso morreu. Vou repetir: o nosso Deus é diferente das religiões. Para trazer a fé, crer nele, ele não matou ninguém, não mata ninguém, não violenta ninguém. Ele, ao invés de matar, ele morreu. Foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, estabeleceu a sua igreja e vive em mim, em você.
e nos deu o conselho: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquele grande dia, se você crer, a trombeta vai soar, e Ele vai falar para mim e para você. Ah, como eu creio nisso! Vinde benditos do meu Pai. Tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E estaremos com Ele para sempre, reinando eternamente, na presença daquele que Apocalipse chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pedra, o reino de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou.